Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a presença do secretário da Fazenda, José Carlos Custódio. Agradecer a presença da diretora tributária, a Janete Taufer. Saudar o secretário da Câmara, William Giacomelli, os funcionários da casa. Agradecer a todos, agradecer o povo que está nos assistindo em casa. Nós temos a avaliação do cumprimento das metas fiscais, primeiro quadrimestre de 2019, audiência pública, avaliação das metas fiscais. Eu vou passar então para o secretário para ler o ofício. Edital número 2, 2019. Audiência pública. Avaliação e cumprimento de metas fiscais. Luciano Baroni, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul, e Maria Rosália Freitag Couceal, presidente da Comissão de Fiscalização e Controle Orçamentário, no uso de suas atribuições, nos termos do artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, convocam audiência pública a ser realizada no dia 30 de maio de 2019, às 14 horas, no plenário Evaldo Louze, da Câmara Municipal de Vereadores, em que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2019. Carlos Barbosa, 6 de maio de 2019, Luciano Baroni, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, e Maria Rosália Freitag Couceal, presidente da Comissão de Fiscalização e Controle Orçamentário. Então, em nome do presidente da Câmara de Vereadores, Luciano Baroni, declaro aberta a audiência pública. O secretário já sabe dos trâmites legais, vocês têm 1 hora para explanar. E, no decorrer, a gente vai interrompendo, se assim vocês entenderem que é possível, para fazer alguma sugestão ou tirar alguma dúvida a respeito. Passo a palavra a vocês, então. Boa tarde a todos, boa tarde, Rosália. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui na Câmara de Vereadores para apresentar a avaliação das metas fiscais, então, agora do primeiro quadrimestre de 2019, né? Agradecer ao William, o secretário da Câmara, a Josi, a nossa colega aqui da Câmara, a Janete, a diretora de Controle Fazendário. Então, de imediato, eu passo a palavra para a Janete, que ela vai fazer a leitura num primeiro momento, né? E depois eu faço uma outra conclusão depois. Então, qualquer dúvida que tiverem, estamos à disposição para parar a qualquer momento para esclarecer. Boa tarde a todos. Boa tarde, Rosália, representando o presidente Luciano Baroni, e nós, em nome do Executivo, agradecemos a atenção. Então, eu faço a leitura, como o secretário falou, se quiser interromper, sem problema nenhum, tá? Avaliação do cumprimento das metas fiscais. Primeiro quadrimestre de 2019, audiência pública, avaliação das metas fiscais realizada em 30 de maio de 2019. Obedecendo à legislação vigente e ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, apresentamos por meio desse documento o relatório de avaliação das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2019, demonstrado em audiência pública realizada na Câmara Municipal de Vereadores, em cumprimento estabelecido no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do orçamento fiscal e de Seguridade Social ao final de cada quadrimestre. Os números são originários dos relatórios bimestrais e semestrais publicados no quadro de publicações oficiais no site do município www.claudosbarbosa.rs.gov.br, e para melhores esclarecimentos, os resultados serão apresentados com detalhamento das informações e acompanhados dos principais aspectos que condicionaram o desempenho da receita, da despesa, do resultado primário e da dívida pública consolidada. Metas fiscais. O resultado primário acima da linha. O resultado primário, principal indicador de solvência fiscal do setor público, tem por finalidade demonstrar a capacidade do município em honrar o pagamento de sua dívida utilizando suas receitas próprias,
Nesse cálculo são consideradas apenas as chamadas receitas e despesas fiscais, que não incluem pelo lado das receitas as financeiras, operações de crédito e alienação de bens, e do lado da despesa, a concessão de empréstimos e o pagamento do serviço da dívida, juros, encargos e amortizações. No período de janeiro a abril de 2019, o resultado primário foi de R$ 9.019.495,09. Esse valor é R$ 2.109.447,88, superior ao valor fixado no anexo de metas fiscais da LDO para 2019, no montante de R$ 6.910.047,21. O desempenho favorável demonstra que as receitas fiscais foram suficientes para suportar integralmente as despesas fiscais, inclusive para pagamento da dívida e encargos, cujo dispêndio no período totalizou R$ 1.200.701,17. O superávit observado deveu-se pelo aquecimento da economia, pela antecipação do vencimento da cota única do IPTU e consequente aumento das receitas, e muito também deve-se pela constante vigilância nos gastos e a contenção da despesa, principalmente as de serviços de terceiros e despesas de capital. Isso tudo está anexo aos quadros que estão no relatório. Resultado nominal abaixo da linha. O resultado nominal abaixo da linha foi de R$ 7.088.665,71. Corresponde à diferença apurada entre a dívida consolidada líquida apurada nesse quadrimestre, no montante de menos R$ 2.498.658,77, pelo montante de R$ 4.590.006,94, apurado em 31 de dezembro de 2018. Este demonstrativo apresenta um resultado favorável do ativo disponível, acrescido dos haveres financeiros e deduzidos os restos a pagar, em relação à dívida consolidada do período. Receita. A receita orçamentária total atualizada, que compreende a soma das receitas correntes e de capital, e as deduções para o Fundeb, foi estimada para o período em R$ 48.033.333,33. A receita efetivada no período de janeiro a abril de 2019 alcançou R$ 49.158.879,15, tendo sido arrecadado, portanto, 102,34% da meta do período. O desempenho da receita teve um resultado positivo no período, principalmente pela arrecadação de receitas tributárias, que pelo calendário efetivaram-se a maior neste período. Receitas correntes. O total das receitas correntes estimada para o período, de acordo com a programação financeira, foi de R$ 49.638.200. Os valores realizados correspondem a R$ 51.190.689,48, superior 3,13% da meta estabelecida. Neste grupo, as receitas mais significativas são as transferências correntes, com 62,33% do total da receita corrente realizada. Receita de impostos, taxas e contribuição de melhoria. A receita de impostos, taxas e contribuição de melhoria atingiu, ao final do quadrimestre, em análise, o montante de R$ 14.094.325,06, que, confrontada com a previsão para o período de R$ 7.015.000, representa uma realização de 200,92% em relação ao valor estimado. 200%, né? A arrecadação do IPTU alcançou 116,89% da meta do exercício, ou seja, previa-se o ingresso de R$ 6.730.000, tendo sido arrecadados R$ 7.866.976,46. O ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, para o qual havia uma projeção de R$ 1.433.333,33, acumulou no período R$ 926.640,24, alcançando 64,65% do valor estabelecido. Em relação ao ISS-QN, a arrecadação no período foi de R$ 3.599.567,97.
o que representa 91,36% da programação para o período, no montante de R$ 3.940.000. O desempenho dessa importante fonte de receita municipal deve-se principalmente pela situação econômica nacional, afetando a nossa economia regional, mas demonstra que o crescimento não está muito distante, principalmente no ramo da prestação de serviços. As taxas apresentaram ingresso de R$ 430.572,78, contra uma projeção para o período de R$ 635.000. Arrecadou-se, portanto, 67,81% do valor previsto. A contribuição de melhoria não efetivou a arrecadação neste período. A sua previsão era de R$ 17.000. Receita de contribuições. As receitas de contribuições acumularam no período o valor de R$ 1.042.504,90, correspondendo a 70,85%, previsão de R$ 1.471.473,33. A arrecadação de contribuições sociais representou 65,82% da meta do período, arrecadando R$ 632.768,49. A contribuição para o custeio da iluminação pública arrecadou R$ 409.736,41, sendo 80,34% do previsto. Deixa eu só interromper um segundo, Janete. Eu estava vendo aqui a contribuição de melhoria, que não arrecadou nenhum centavo ainda esse ano, e está previsto 17.000 para ser arrecadado. Se tu puderes me falar em relação a isso, e também em relação ao custeio de iluminação pública, que eu estava vendo aqui que já foi arrecadado 80% do previsto em 4 meses. De que forma é feito isso? E em relação ao IPTU, que foi falado, é em relação à cota única, né, que entrou já um percentual bem maior do que é o previsto. Sobre a contribuição de melhoria, no orçamento há uma estimativa, né, de entrada de contribuição de melhoria. O que ocorre é que talvez ainda não tenha vindo o edital de lançamento do tributo, porque são várias fases da contribuição de melhoria, né? Então tem que esperar finalizar a obra, terminar todos os recursos que tem dos munícipes em relação àquela contribuição de melhoria. E talvez ainda não tenha chego para a Secretaria da Fazenda fazer o lançamento, né? E a contribuição de melhoria, ela depois pode ser paga à vista ou também parcelado, mas pode ser que nos próximos meses venha o edital de lançamento. E talvez também tenha débitos aberto e não tenha sido pago. Pode ter acontecido isso também. Quanto à iluminação pública, o secretário pode explicar um pouco melhor aqui. Então, quanto à iluminação pública, então, a sua dúvida era que ela arrecadou 409 mil reais, né? Sendo 80% do previsto já isso, em 4 meses. Isso, não, do período. Então, tipo assim, 400 mil no primeiro trimestre, 400 mil no segundo, 400 mil. Então, o total da iluminação pública daria 1.200.000 no ano, vamos dizer. Tá? Então, se nós arrecadamos 409, o previsto era 632. Então, essa projeção é sempre dos 4 meses. Do período dos 4 meses. Nós então, estamos falando arrecadou isso. Os 80%, então. Dos 4 meses. Do que nós previmos de arrecadar nos 4 meses iniciais, arrecadou só 80%. Nós temos visto uma queda muito grande nesse sentido, né, da iluminação. Muito se deve também em face de quedas de produção. Uma indústria que produzia muito mais, consumia muito mais energia. Consumindo muito mais energia, ela entrava numa classificação e pagava a iluminação pública pelo consumo, né, variava o consumo. Caiu a produção, caiu o consumo, automaticamente também cai a iluminação. Mas nós temos visto também muitos que a própria contribuição de iluminação pública não paga a iluminação pública. Né? Porque nos últimos 4 anos, desculpe, a iluminação pública subiu mais de 100%. Né? Tu sabe quanto subiu a conta de luz de vocês. E enquanto que a correção da taxa da iluminação pública, né, dessa contribuição,
ela não teve esse reajuste, teve um reajuste no máximo 20%. Então, o que a gente arrecada não é suficiente para pagar a iluminação pública do município. Questionei, secretário, também em relação ao IPTU, em relação à cota única, que aumentou, em relação ao quadrimestre, o que foi previsto, aumentou a arrecadação? Na verdade, o IPTU, nós tivemos um acréscimo nele natural, em virtude de toda a nossa reclassificação que nós estamos fazendo há mais de 4 anos, né, com o projeto do PEMAT, né, e que nós fizemos até um levantamento muito recente, onde que com essa reclassificação que nós fizemos, nós tivemos um incremento de 11 milhões no IPTU, né, fazendo somente o que? Justiça social, cobrando de quem não pagava, né, e botando um valor justo para quem tem um imóvel maior e tinha lá uma área registrada menor, né? Então, não foi aumentado imposto, simplesmente houve uma arrecadação melhor em virtude da efetiva tributação de quem não pagava, né? E também nesse ano houve o que aconteceu, nós antecipamos para abril a cota única, né, do cobrança IPTU. O ano passado ela foi em maio, e maio era um segundo quadrimestre, então antecipamos a receita, né, nesse sentido. Nessa situação que entra, então, o georreferenciamento, né, quando foi reavaliados os imóveis em função de cobrança, né, e até como o senhor mesmo mencionou, de ser justiça social, né? Exatamente, nós, mais de 4 anos, começou lá em 2014, essa questão da reclassificação da foto aerofotogramética, foto? É um nome complicado, aerofotogrametria, ainda é difícil a pronúncia. Então, com isso, a gente conseguiu visualizar imóveis que não estavam lançados, né? E aí, com a equipe de fiscais, foi-se a campo para medir e efetuar o lançamento. Tinha propriedades que não pagavam quase nada de IPTU e tinham lá 200, 300 metros de área construída, né? Então, era até injustiça para você que tinha uma casa ali de 80, 100 metros quadrados estava pagando e aquele que tinha uma casa de 400, 500 metros não estava pagando, né? Então, o que foi feito, por isso que a gente disse que foi uma justiça social. Nós começamos a cobrar de quem não estava pagando, né? Então, isso houve um incremento na arrecadação, que nos últimos 4, 5 anos deu mais de 11 milhões só IPTU. Só complementando, Rosália, foi um trabalho muito bom que foi feito entre a administração e a Câmara de Vereadores, né? Deve estar lembrada de vários encontros de que se chegou a esse consenso, né, que da justiça social, de ter alíquotas diferenciadas, né, e de ter limites por faixa. Então, esse trabalho começou, Rosália, e ele continua. É um trabalho que não tem fim, tu tem que estar sempre fazendo atualização, o recadastramento, né? Mas o primeiro passo, sim, foi a aprovação da lei, que modificou tudo isso, e depois veio o segundo passo de todo o levantamento, né, que nós continuamos fazendo. Agora nós estamos no geoprocessamento, então é um investimento que está mostrando que vale a pena. Isso que o secretário falou dos 11 milhões, nós fizemos um levantamento. Se nós só tivesse dado a inflação desde 2014, não ter mexido nada, só a inflação, nós teríamos deixado de arrecadar 11 milhões. Por causa daquela reavaliação da legislação, do recadastramento, desses imóveis que estavam fora ou estavam mal enquadrados, subiu em 4 anos, até o final de 2018, nós nem fizemos com 2019, 11 milhões, além do que seria a correção. E o nosso investimento foi o PEMAT, né, que nem chegou ainda, secretário, a 4 milhões, nós não conseguimos nem usar todo o recurso ainda, né, nós estamos ainda fazendo, talvez a gente nem use todo o recurso, um investimento de nem 3 milhões. Em 5, 6 anos que a gente está usando esse recurso, a gente já começou a pagar ele até, né, o financiamento. Na verdade, ver quanto é importante esse trabalho que está sendo feito e talvez até falha nossa legislativa, executivo, de ser pouco divulgado até para a população. Isso. Porque imagina
digamos, limpo, é mais de 8 milhões que vão se revertir em serviço para a população através desse processo. Porque se ele nos tira, ou melhor, nos dá uma diferença de uns 11 milhões, e digamos que foi gastado 3 milhões, são 8 milhões que o Executivo está recebendo, que é um devido, né? É um direito e que vai ser revertido em serviço para a população, né? Você ter ideia, de 11 milhões, são mais quase 3 milhões que vai para a educação. Mais 1,5 milhão, 2 milhões que vai para a saúde. Então, nós fazendo justiça social, a gente conseguiu colocar 40% disso, 5 milhões praticamente, ali em benefício direto à população. Lógico, quando vem um projeto para a Câmara aqui, sempre é muito espinhento, né? Porque tu vai mexer em planta de valores, mas tem coisas que a gente tem que fazer porque o benefício é muito maior. Num primeiro momento, parece ser ruim, mas tu vê que a gente investiu 3 milhões e pouco nesse projeto, estamos ainda pagando, nós não desembolsamos esses 3 milhões, e já tivemos retorno de 11, né? Que reverteu automaticamente em benefício para a comunidade, na educação, na saúde, em obras, infraestrutura, né? Pavimentações. Então, a gente tem que estar sempre em constante revisão das nossas legislações, da nossa planta de valores de IPTU, para poder ter esses recursos para reverter para a comunidade. Mais alguma pergunta, vereadora? Feito, obrigada. Receita patrimonial. As receitas patrimoniais, constituídas principalmente pelas rendas auferidas na aplicação de recursos no mercado financeiro, acumularam no período o valor de R$ 13.677.929,05, correspondendo a 106,42% da previsão. Os rendimentos vinculados ao IPRAM representaram 89,68% dessas receitas, acumulando no período o valor de R$ 3.298.446,23. Receita agropecuária. A receita agropecuária, constituída pelo financiamento de insumos destinados a programas de produção primária, acumulou no período em análise R$ 91.754,29, representando 84,62% do estimado no montante de R$ 108.433,33. Receita industrial. Receita industrial, constituída pelo fornecimento de brita para fomento à produção, acumulou no período em análise R$ 5.179,20. Estimamos uma arrecadação de 10 mil. As receitas e serviços acumularam no período R$ 2.530,25, correspondendo a 0,23% da previsão no montante de R$ 1.167.466,67. Nesse segmento, a principal fonte é a receita de ingressos do Festiquejo, que se efetivará no próximo quadrimestre. Transferências correntes. As transferências correntes dizem respeito às receitas que são realizadas pelo repasse de recursos da União, do Estado, de convênio, instituições privadas e ou pessoas físicas. Transferências da União. Nas transferências correntes da União deve ser destacada a participação do município na FPM, cujos valores transferidos ao município no período de análise foram de R$ 6.712.789,49, frustrando a expectativa inicial, que era de R$ 6.583.333,33. O acréscimo no período representou 1,97%. Decréscimo. Outras expressivas fontes de recursos da União são os destinados para a manutenção da saúde e da educação. No período foram arrecadados R$ 870.076,41 para o Sistema Único de Saúde, SUS, representando 101,20% do programado, no montante de R$ 859.800. O FNDE repassou para a manutenção do ensino no período um montante de R$ 344.685,33, representando 89,20% do valor estimado de R$ 386.400. Não houve arrecadação no período relativo às transferências da União de compensações pela desoneração do ICMS incidente sobre produtos exportados, criados pela Lei Complementar 87/96, chamada Lei Candir. Estimamos para o período R$ 95 mil.
Minuto, Janete, eu não consegui acompanhar o raciocínio aqui do município no FPM, nos valores transferidos ao município. O acréscimo no período representou 1,97. É que é decréscimo, tem um errinho aqui de digitação. Ah, É um decréscimo, porque era para ser 6.700.000 e entrou 6.500. tá. É um decréscimo. É um decréscimo. E em relação ao SUS, 101%. Então, foi totalmente repassada a estimativa. Os recursos da União. Do FNDE também. Mas aqui diz que foi 101, Do estimado, né? do estimado. Muito aquém do necessário. Sim, mas na estimativa ele está vindo de acordo. Sim. Tá certo, obrigada. Estimativa em relação ao orçamento. Só é talvez o verbo frustrante. Em cima, a Rosália, tá certo, acréscimo. Por causa do verbo frustrando, arrecadou me chamou mais mesmo. a atenção que não poderia ser acréscimo. Tem que ser o verbo está dizendo o contrário, né? Ah, tá. Então aí sim. Transferências do Estado. No grupo das transferências correntes do Estado, o item mais significativo refere-se às transferências constitucionais da cota parte do ICMS, que realizou no período R$ 15.896.910,96, contra uma projeção de R$ 17.516.666,67, 9,25% inferior à projeção. A estimativa dessa receita considerou as informações fornecidas pela Coordenadoria de Programação Financeira da Secretaria do Tesouro Estadual. O IPVA, que retorna 50% para o município, teve uma previsão de arrecadação para o período de R$ 3.066.666,66. A sua efetiva arrecadação foi de R$ 3.341.999,09, alcançando 108,98% do estimado. Outro item significativo das transferências estaduais é o IPI exportação. A sua previsão de arrecadação para o período foi de R$ 243.333,33 e sua efetiva arrecadação foi de R$ 257.356,69, alcançando 105,76% da projeção. Transferências de convênios. No grupo das transferências correntes de convênios, estimamos no período o montante de R$ 133.300, efetivando-se R$ 165.266,33, correspondendo a 123,98% da previsão. O item mais significativo refere-se às transferências dos convênios com o Estado para a manutenção do transporte escolar de alunos da rede estadual. Estimava-se para o período ingresso de R$ 133.166,67, efetivando-se R$ 165.266,33, o que corresponde a 124,10% da previsão. Transferências de instituições privadas. No grupo das transferências correntes de instituições privadas, destacamos as contribuições para o Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes, como a previsão de arrecadação no período de R$ 273.233,33 e realizou R$ 13.451,07, representando 4,92% do programado. Essa transferência tem maior representatividade no final do ano, quando são apurados os balanços das empresas doadoras. Outra expressiva receita de transferência de instituições privadas é a contribuição para a manutenção da educação infantil. Criado em 2010, o FUNCRECHE arrecadou no período R$ 134.509,28 do estimado, no montante de R$ 134.933,33, representando 99,69%. O Fundo Municipal e o projeto... Só um minuto, Janete, para mim não me perder, perdão, mas como eu estou acompanhando aqui os números, depois fica difícil. Eu estava olhando aqui que o FUNCRECHE
arrecadou no período 134.509, né? Estimado no montante de que foi arrecadado 134.933. Foi arrecadado mais que o previsto e representa 99%? Arrecadou 134.509 em relação ao estimado 134.933. Está quase igual. Perfeito, obrigada. O Fundo Municipal Eu Projeto, criado em 2018, visa promover ações em educação e segurança no município. Neste período, arrecadamos o montante de R$ 88.050, contra uma previsão de R$ 134.933,33, representando 65,25% do estimado. Transferências outras instituições públicas. Nesta classificação são registrados os repasses de fundos públicos. Destacamos o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, criado em 2006 para substituir o Fundef, o qual acarretou o aumento das perdas dos recursos municipais em virtude do baixo número de alunos matriculados na rede do ensino do município. As transferências de recursos do Fundeb foram estimadas para o período em R$ 3.466.666,67, efetivando-se o montante de R$ 3.890.609,95. O acréscimo no período foi de 112,23% em relação ao estimado. A base de cálculo para o retorno dos recursos é o censo escolar de 2018, onde estimamos uma perda no final do exercício de 2019 em R$ 5.187.000. Efetivou-se nesse período o montante de R$ 1.351.263,26. Este resultado deve-se principalmente pelo baixo número de alunos matriculados na rede de ensino municipal e só não foi mais expressivo pela queda no retorno do FPM no exercício. As perdas com o Fundeb desde a sua criação alcançaram um montante de R$ 34.030.869,56. Não vemos perspectiva de melhoras nesse cenário, pois o acréscimo no número de matrículas na educação básica da rede municipal dos últimos 16 anos é inferior ao necessário. Seriam necessários o ingresso de aproximadamente 800 crianças para não ocorrerem perdas. No conjunto das três redes de ensino, vemos uma diminuição no número de matrículas. Em 2000, tínhamos 5.001 crianças matriculadas em três redes de ensino. Em 2018, contamos com 4.810, um decréscimo de 3,82%. Outro dado importante que deve ser considerado é que essa diminuição deu-se em maior percentual na zona rural. De 2006 a 2018, a diminuição das matrículas nas escolas rurais foi de 24,05%, contra mais 1,37% das matrículas nas escolas urbanas. Dados populacionais. O êxodo rural está muito expressivo nesses números, né? Está muito alta a defasagem de crianças no interior, né? Eu já nem acho que é êxodo, eu acho que não existe mais gerações, né? Crianças, antigamente as famílias tinham 10 filhos, né? 7, 8, hoje já as famílias têm 1, 2. Acho que nem a nossa região aqui, pelo menos, nem tem mais tanto êxodo rural. Talvez em outras regiões de campanha, sim, né, que saiam de outros municípios e venham para municípios industrializados, que nem nós, Garibaldi, Caxias, Bento, né? Mas aqui o nosso interno, aqui só no nosso município mesmo, acho que nem é êxodo. Acho que realmente a família já não é mais tão numerosa como antigamente. Além das famílias serem menores, que é importante que o secretário está mencionando, eu acredito que está faltando, talvez, dos governos, políticas públicas da agricultura familiar. Uma família que chega, digamos, no nosso município, né, que ela vem de fora, ela se instala buscando onde trabalhar. É difícil ela conseguir se instalar na agricultura, em função de máquinas, de tu ter terra, de tu ter o início. Agora, tu arranjar um aluguel e um trabalho e já no mês seguinte tu recebe para se manter, fica mais fácil.
E antigamente a gente tinha o que o secretário falou, né? Famílias com 12, 15 filhos e que continuavam. Agora nós temos com 2, 3 e ainda desses são difíceis de manter no interior, né? Então acho que é por ali o caminho, mas é bem preocupante, porque nós vamos se tornar uma área totalmente urbana, praticamente, né? Toda a questão também da mecanização, né? Hoje em dia, antigamente tinha que ter 10, 12 filhos para poder ter um tambo de leite, né, considerável. Hoje em dia, uma pessoa, toda a mecanização faz o trabalho, né? Então, a parte mecânica também veio a fazer com que não tenha tanta mão de obra na rural, né? Sim, a parte mecânica e também as exigências que a tecnologia vai exigindo, a própria saúde, né? As exigências, digamos, a indústria para ter o leite, digamos, hoje para te ter um tombo de leite, as exigências do local, você precisa ter um fundo, né? Precisa ter uma estabilidade, terras, venda. Um pequeno produtor não consegue mais se manter, digamos, para ter leite ou ter produtividade na área rural. E aí você vai ficar plantando milho, batata. Nossa região já tu não vive mais disso, né? Então essa parte também é bem complicada para o interior, sim. Dados populacionais. Inversamente proporcional às quantidades de matrículas, a população de Carlos Barbosa vem crescendo, numa clara demonstração da migração de famílias sem filhos em idade escolar. Em 1970, a população era de 12.374 habitantes, sendo 69,12% destes na zona rural, que eram 8.553 habitantes, e 30,88% na zona urbana, ou seja, 3.821 habitantes. Já em 2010, segundo o censo populacional, éramos 25.193 habitantes, sendo 5.200 na zona rural, ou seja, 20,64%, e na zona urbana, 19.993, ou seja, 79,36%. Em 2018, o IBGE publicou a estimativa populacional do Brasil e Carlos Barbosa alcançou 29.409 habitantes. Se aplicarmos os índices de 2010 sobre o total da população, temos 6.070 habitantes na zona rural e 23.339 habitantes na zona urbana. Na mesma proporção de percentual, né? Então, para você ver, da época lá até 2010, de 8 mil habitantes, 8.500, passou para, em 2010, para 5.200. Então, houve um êxodo, vamos botar aqui, nesse período aí de 40 anos, de 3 mil. Mas a população subiu muito mais, então teve muita migração de fora do que famílias de Barbosa que cresceram. Transferências de pessoas físicas. As transferências de pessoas físicas correspondem às contribuições à Fundica, efetuadas por pessoas físicas, e no período em análise foi arrecadado R$ 7.500, contra uma estimativa inicial de R$ 510 mil. O arrecadado representou 75% do estimado. 510 é do ano todo, né? 510 é do ano todo, daí, do Fundica, tá? Sim, porque esse também é mais para o final do ano, onde tem a captação desse recurso. Outras receitas correntes. A arrecadação até o período de outras receitas correntes foi de R$ 369.676,27, representando 95,65% do programado, no montante de R$ 386.496,67. Destaca-se as receitas de compensação financeira entre o RGPS e o IPRAM, que atingiram o montante de R$ 165.193,66, representando 64,36% do valor estimado de R$ 256.666,67. Receitas de capital. Nesta categoria são registradas as receitas de recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital. Operações de crédito.
Neste período, realizamos a arrecadação da operação de crédito PAC 2 Protransporte no montante de R$ 59.200,40 e operação de crédito com Badesul Infra para a pavimentação do trecho 3 da estrada de Santa Luísa no montante de R$ 461.845,16. Alienação de bens. Alienação de bens móveis e imóveis, não houve realização de receita no período. Amortização de empréstimos. O grupo de amortização de empréstimo corresponde às amortizações do loteamento da Fiore, onde estimava-se a arrecadação de R$ 13.333,33 para o período, e realizamos R$ 12.924,85, correspondendo a 96,94% do estimado. Transferências de capital. As transferências de capital efetivaram-se no montante de R$ 346.388,82. As principais transferências são as obras de pavimentação na Avenida Presidente Kennedy, no montante de R$ 138.180. Rua Garibaldi, Assis Brasil, no montante de R$ 12.708,82. Receita para aquisição de retroescavadeira Prodesa, no montante de R$ 175.500. E receita atenção básica para a Academia de Saúde, no montante de R$ 20.000. Receitas correntes intraorçamentária. A receita corrente intraorçamentária corresponde às contribuições sociais previdenciárias e são destinadas à cobertura dos benefícios concedidos e para a formação das reservas atuariais. Contribuições sociais. A contribuição social no período foi de R$ 13.306.970,82, representando 84,79% do projetado no montante de R$ 3.900.333,33. Deduções da receita corrente. As deduções da receita corrente são relativas a descontos de antecipação, perdas de rendimentos e ou deduções para fundos intergovernamentais, e elas correspondem a uma retenção financeira. Dedução de impostos. As deduções de imposto correspondem ao desconto concedido aos contribuintes que pagarem cota única ou IPTU 2019. Estimamos descontos em até R$ 950.000. No período, efetivou-se R$ 893.363,91. Deduções e contribuição de melhoria. Igualmente aos impostos, a dedução de contribuição de melhoria correspondem ao desconto concedido aos contribuintes que pagarem cota única. Estimamos R$ 1.000 de descontos. Nesse período não se efetivou. Deduções de receita patrimonial. As deduções de receitas patrimoniais correspondem às perdas de rendimentos de aplicações dos recursos do IPRAM, relativos à renda fixa e renda variável. Nesse exercício, realizamos perdas de R$ 80.903,34. Deduções e transferências correntes. As deduções e transferências correntes correspondem aos 20% retidos para a formação do Fundeb e correspondem a uma retenção financeira. Estimamos uma dedução no período de R$ 5.195.666,67, efetivando-se a montante de R$ 5.241.873,21, ou seja, 100,89% do projetado. Dá um descanso para a Janete. Despesa, então, agora. Então, considerando todas as fontes de recurso, a despesa total liquidada, nela incluída a transferência da cota patronal para o IPRAM, PROARTE e o Legislativo, neste período apresentou uma execução inferior à receita total realizada no montante de R$ 49.158.879,15. Em valores acumulados, a correlação despesa total pela receita demonstrou um superávit orçamentário de R$ 14.499.980,89. A meta estabelecida para assegurar o equilíbrio fiscal consiste em obter uma relação despesa pública pela receita pública não inferior a 3%, sendo que o resultado obtido foi de 29,50%, o que permite confirmar o cumprimento da meta.
A despesa liquidada no acumulado do período totalizou R$ 34.658.898,26, correspondendo a 43,49% da despesa empenhada, no montante de R$ 79.700.556,54. Com relação ao pagamento da dívida pública, juros e amortização, no período alcançou o montante de R$ 1.201.701,17, representando 3,46% da despesa liquidada. Já em relação às despesas com investimento, essas alcançaram 4,04% da despesa liquidadas, totalizando R$ 1.399.813,95. Despesa de pessoal e limites da Lei de Responsabilidade. A despesa de pessoal do Executivo. A despesa de pessoal do Executivo, calculada conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Secretaria do Tesouro Nacional, item mais significativo do conjunto das despesas fiscais em relação à receita corrente líquida dos 12 últimos meses, de maio de 2018 a abril de 2019, está abaixo do limite prudencial de 51,30%, apresentando o comprometimento de 38,69%. Apesar da crise econômica que retraiu a arrecadação, conseguimos manter um nível de comprometimento baixo, bem como o aumento vegetativo do quadro de servidores e das políticas de valorização dos servidores estatutários, demonstrando a responsabilidade dos gestores em relação aos gastos de pessoal. Despesa pessoal do Legislativo. A despesa pessoal do Poder Legislativo também segue os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Secretaria do Tesouro Nacional, tendo alcançado o comprometimento de 0,78% da receita corrente líquida dos 12 últimos meses, de maio de 2018 a abril de 2019, estando abaixo do limite prudencial de 5,7%. Acho importante, secretário, um parágrafo em relação à despesa de gestão de pessoas, tanto do Legislativo quanto do Executivo, em relação aos números, né, que nós poderíamos atingir 51,30%, e hoje, digamos, num ano, de maio de 2018 a abril de 2019, o comprometimento é de 38,69%. Eu acredito, não tenho esses números aqui, mas talvez até o senhor lembre. Eu acredito que nos últimos anos, praticamente nunca ficou tão baixo de enxuta, digamos, a máquina, né, de pessoas em relação ao comprometimento, tanto legislativo quanto executivo, né? É importante a gente frisar essa parte, principalmente em contratação de pessoas, né? Nos últimos dias nós tivemos algumas polêmicas em relação à contratação de pessoas que se faziam necessário no quadro de funcionários públicos, e se nós vermos aqui, os números não falam por si, né? Exatamente. Nós temos um anexo, para frente você vê lá, é um histórico de gasto de pessoal, né? Um quadro, esse quadro aqui, ó, onde que tem desde... A página mais para frente, um anexo é o dele, não tem página. É um demonstrativo desde que a Lei de Responsabilidade Fiscal começou a levar em consideração o gasto com a receita, logo depois do gasto de educação. Aí, William achou. Isso. Então, desde que a Lei de Responsabilidade entrou em vigor e começou a levar em consideração o gasto de pessoal pela receita corrente líquida, né, ele tem a demonstração dele aí da evolução. Ó. Então, nós começamos lá com 35, 36, chegamos a ter no ano de 2006 47%. Dali para frente, nós nunca passamos mais do que 43%. Né? Então, dos 17 era 39%. Não, 16 era 39, 17 43, 18 deu 41 e hoje, como eu li ali, está em 38. Lógico que agora nós estamos no primeiro quadrimestre, né? Nós vamos ter que pagar 13º, né? Vamos ter que pagar mais os salários, que foi feito o reajuste dado a revisão anual, né? Então esse índice provavelmente até o final do ano vai subir,
mas ele não deve passar desses 40%, 42%. Mas vai se manter mais ou menos Sim. ali, né? É Não, né? importante, esses números são importantes a gente frisar sempre, né? Sim, nós estamos bem longe do limite prudencial de 51,3%. Né? Então tem boa margem ali para poder agregar novos servidores, né, serviços à comunidade, sem problema nenhum. Rosália, é importante falar também, já que você também é servidora de carreira, eu também sou. Outro dia nós tivemos até a reunião do IPRAM e ficou demonstrado que, apesar de parecer muitas nomeações, nós tivemos um efetivo grande de aposentadorias. Então, estima-se que houve umas 40 aposentadorias e foram todas substituídas praticamente. E, além disso, o prefeito teve, sim, que nomear mais professores, mais agentes de saúde, mais agentes na área administrativa, porque o município cresceu. Nós temos com muito mais população, os serviços se tornaram mais complexos, o serviço burocrático também ficou mais complexo e os serviços que prestamos também. Então, eu entendo que vem numa ótima evolução, até por causa do Instituto de Previdência, para ele ficar salutar, ele precisa ter as nomeações, porque senão ele não fica saudável, ele não tem as contribuições. Porque os que entram hoje pagam para quem está aposentado. No futuro, os que estão hoje terão os novos ingressos que vão sustentar essas aposentadorias. Então, tem toda essa correlação, né, de nomeações, é uma análise de um todo, né, dos serviços, da manutenção do Instituto, que, graças a Deus, é muito bem obrigado, não é compatível com a situação que está na União, né? Tanto está aí a reforma da Previdência. Nós entendemos que se é necessário, mas se seguisse uma gestão de como os municípios, a maioria, fazem, estaria bem melhor, né? A Previdência estaria bem melhor. É um elogio, claro, porque o nosso Instituto sempre foi bem gerenciado, mas o prefeito também tem grande participação, porque ele precisa dessas nomeações para manter o Instituto, e ele precisa dos funcionários para prestar bons serviços. Eu quis fazer uma pausa nesse assunto exatamente por isso, porque eu tenho o entendimento que um bom gestor é quem prevê a saúde da previdência do servidor. E só vai ser salutar, que nem você mesmo mencionou, se nós estarmos injetando. De que forma vai injetar? É contratando efetivo. Eu não sou contra CCs, mas, enfim, nem contratos emergenciais. Mas a gente sabe da importância de contratar efetivo para a vida útil, né, da Previdência. Isso é gestão. E o secretário William agora estava me dizendo também que nós não podemos esquecer que nós estamos mantendo ou até menor o índice, né, dos valores que podemos cumprir, né, de comprometer em relação a funcionários, mas nós temos vários serviços novos, então o governo está se preocupando em manter o que já existe, está criando serviços novos e a gente está mantendo, porque se nós fizermos o que a Janete falou, é importante, todo servidor sabe, que se nós fizermos um levantamento de quantos servidores efetivos se aposentaram nos últimos, digamos, o último ano, nós vamos ver que se aposentou talvez uns 50% a mais do que foi contratado, né? Então é importante a gente dar uma pausa nisso, de se mencionar a respeito disso, da importância dessa situação, porque é gestão do ZIBET, da Secretaria da Fazenda também, que entra o secretário Zeca nisso. E o município vem crescendo, né? Vem crescendo em todos os sentidos, e tu tem demandas, aí tu tem que ter servidores para fazer o serviço, né? Nós recentemente começamos na Fazenda a ter o controle sobre o valor adicionado do ICMS, né? Então nós temos que colocar um servidor lá. Então foi solicitado para a Câmara prontamente autorizou o executivo, nós contratamos mais um auditor tributário, né? E isto representa crescimento, porque se nós fizermos o controle certo do ICMS, do valor adicionado, nós vamos ter um acréscimo no retorno do ICM, né? Então, se nós tivermos um acréscimo no retorno do ICM de 5%,
Hoje nós temos uma estimativa de arrecadar em torno de 50 milhões, né? Já são 2,5 milhões pago o salário desse servidor e muitas professoras, muita saúde, muitos exames, Então, você vê que muitas vezes o que parece caro, parece complicado você botar um servidor para dentro, ele lhe dá um retorno muito maior para a comunidade. É importante, secretário, o que o senhor está mencionando, quando nós tivemos a aprovação aqui do auditor tributário, há poucos dias atrás, foi mencionado isso, que todos os vereadores e a população está sempre solicitando serviço. De que forma o governo vai atender se tiver tributo, né? Nós precisamos arrecadar para poder trabalhar, para poder prestar serviço. E numa contratação, poder devolver para a população, porque eu entendo por devolução. Você está cobrando o imposto, mas está devolvendo em serviço. É importante a população estar por dentro nisso, né? Vereadora, queria também salientar, diferente do que nós falamos há pouco, né, que a agricultura está ficando mecanizada, a indústria está mecanizada, o serviço público é humanizado. Nós atendemos as pessoas, os serviços com pessoas, com médicos, com enfermeiros, técnicos de enfermagem, professor, operário, agente administrativo, bom, enfim, diversas categorias que nós temos hoje são com pessoas que a gente presta os serviços, né? Então, essa é a justificativa. O serviço atende pessoas e são pessoas que atendem pessoas. Então, ele é humanizado, né? Por isso que o serviço público é servir, né? Por isso esse nome, vereadora. A gente não entrega um produto, né? Vamos fabricar um celular e vamos entregar, né? A gente entrega um serviço, então muitas vezes as pessoas não se dão conta disso. Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, então. As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino computadas as perdas do Fundeb no acumulado período totalizaram R$ 7.382.647,94, que corresponde a 18,94% da receita de impostos e transferências. Observe-se que, nesse caso, o município, no período de análise, momentaneamente não atendeu o limite dos 25% estabelecido. Conforme demonstrado na linha 29 do quadro 11, em função do número de alunos matriculados no ensino fundamental, o município é deficitário em relação ao Fundeb. Assim, a perda no período de R$ 1.351.263,26 está sendo computada no gasto de educação para fins de apuração dos limites. Também, em cumprimento do artigo 7 da Lei Federal 9.424, que obriga a aplicação de uma parcela não inferior a 60% dos recursos do Fundeb na manutenção dos recursos na remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício de suas atividades de ensino fundamental público, o município aplicou 53,95% dos recursos recebidos do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério, não atendendo também, no momento, o dispositivo legal supracitado. Um dado importante de investimento em educação é que não é computado nos gastos mínimos de 25% das receitas usando impostos e transferência e manutenção do ensino básico, é o transporte universitários. Em 2017, foi empenhado um montante de R$ 3.470.760,53, representando 18,40% do montante aplicado na educação básica do município. Em 2018, o montante empenhado foi de R$ 3.197.149,98, representando 15,43%. Neste ano, especificamente neste período, o município empenhou um montante de R$ 3.300.000 e liquidou um montante de R$ 880.500, representando 11,93% do aplicado efetivamente na manutenção e desenvolvimento do ensino da educação básica. Para você ver a questão aqui fazer um parênteses, né, na questão dos universitários, da forma como nós estávamos muito desorganizados. A gente continuou atendendo e nós abaixamos os custos, né? Em 17 foi empenhado 3.470 e depois em 18 baixou para 3.197. E agora nós estamos em 3.300, mas provavelmente até o final do ano ele não alcança esses 3.300. Então tinha muito desperdício, muitas linhas para o mesmo lugar, ônibus vazio. Então, a partir do momento
cada pouco você tem que rever os seus procedimentos, rever seus métodos, faz com que muitas vezes tu acabe eliminando uma despesa que estava sendo feita e que não seria necessária se fosse feita de outra forma, sem prejudicar o atendimento, né? Então, nesse sentido, muitas vezes sempre é bom dar uma parada, uma revisada, rever procedimentos para poder melhor aplicar os recursos. Eu sempre digo que às vezes a gente precisa tirar as pessoas da linha de conforto. Quando está sempre tudo bem, a pessoa não vai se empolgar, não vai tentar fazer algo além. E no que entrou essa lei dos 10% para os universitários, não onerou ninguém. Eles estão pagando bem tranquilos, porque é um valor bem risório, né, para ser pago. Mas as associações, né, a gente tirou as associações da zona de conforto e juntos eles estão aprendendo a administrar, e como estão administrando bem, né? Tendo com recurso, exceção de uma, mas se não estão administrando isso. bem, né? Tendo recurso e você administrando bem, você consegue prolongar o benefício, né? Se você começa a fazer má gestão, daqui a pouco ali na frente vai ter que acabar. Então, se você consegue fazer uma gestão boa, né, em forma correta, gastando exatamente o necessário, você consegue prolongar. Bom, vamos conseguir levar para mais 10 anos, mais 20 anos. Senão, se você gasta doidado, daqui a pouco, elimina, né? É o que acontece com a Previdência. Como houve má gestão, ou se reforma agora e faz uma reforma drástica, ou ela vai estar sujeita a não poder ter recurso para pagar alguns aposentados. Então, seguindo a despesa com ações e serviços públicos de saúde, os gastos com saúde atingiram no período o montante de R$ 6.395.174,40, que corresponde a 16,41% sobre a receita líquida de impostos e transferências. Observe-se, portanto, o cumprimento do limite de 15% estabelecido na Emenda Constitucional 29/2000. Dívida pública consolidada. A dívida consolidada por contratos em 2018 alcançou um montante de R$ 21.030.739,48, apresentando um acréscimo de 3,98 em relação ao montante do exercício anterior de R$ 20.226.726,04. Porém, a dívida consolidada líquida por contratos no período, no montante de R$ 20.647.493,26, apresentou um decréscimo de 1,82 em relação ao saldo do exercício anterior, no montante de R$ 21.030.739,48. Este resultado deveu-se pelo aumento das disponibilidades de caixa de 2019 em comparação com o exercício anterior. Em decorrência desse decréscimo, a relação entre a dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida ficou em menos 2,02% contra 5,86% do exercício anterior, demonstrando que o município atendeu às determinações da resolução número 40 do Senado Federal, ao qual disciplina que a dívida consolidada líquida não poderá exceder 1,2 vezes ou 120% da receita corrente líquida. Estamos bem longe, né, dos 120%. O passivo atuarial RPPS ao final do quadrimestre totalizou R$ 75.781.759,68 e as reservas financeiras alcançaram um montante de R$ 90.238.010,73. Então, chegamos ao encerramento, né? Nosso comentário final, então, é que os resultados apresentados permitem concluir que a meta fixada para o resultado primário para o período foi superada, as despesas com pessoal e a dívida consolidada líquida com proporção da receita corrente líquida encontram-se abaixo dos limites legais, o gasto com educação neste período não foi alcançado, visto que as ações de educação iniciaram fortemente no meio do período, e historicamente é este o comportamento. Os gastos em saúde estão acima do limite mínimo estabelecidos, então fica assim demonstrado o resultado positivo das metas fiscais estabelecidas, bem como o atendimento, exceto a educação, né, dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, eram esses nossos
argumentos na nossa apresentação e estamos à disposição para mais algum questionamento que fizer necessário, Rosane. Obrigado. Acredito que, como nós fizemos, foi uma forma bem dinâmica. Eu entendi que foi melhor do que a gente acumular no final, né, de ir em espaços conforme as dúvidas foram surgindo. E eu só tenho que agradecer, secretário, agradecer a diretora e dizer que nós podemos estar tranquilos, que o município está em boas mãos, que está sendo feita uma boa gestão, os números nos provam, né, que a gestão está sendo feita, que o município está sendo bem guiado, né? Os gestores sabem o que estão fazendo e que nosso município financeiramente está bem. Isso é importante tanto para o legislativo quanto para a população, e é importante que a população acompanhe esses números. Nós não temos pessoas que nos acompanham aqui, até temos um dia ruim, mas quem sabe o povo de casa está nos assistindo e depois a audiência fica a dispor para as pessoas assistirem de casa. Então, secretário, se o senhor quiser colocar mais algum comentário final, mas de nossa parte ficou bem esclarecido, bem colocado todas as finanças, e a gente agradece e obrigado pela boa gestão. Só lembrar, né, tanto esse demonstrativo quanto outras informações que se fizerem que a população em geral gostaria de verificar, nós temos na página do município, né, na www.carlosbarbosa.rs.gov.br, na página da transparência. Então estará disponível para quem quiser baixar, olhar, visualizar, e outras informações temos lá também de receita, de licitações, né? Está tudo muito na transparência. Toda a questão financeira do município está toda ela disponibilizada online. Arrecadou um recurso agora, imediatamente você está vendo ele na transparência. Era isso que nós tínhamos para dizer, agradecer a oportunidade e estamos à disposição a qualquer momento lá no Poder Executivo. Nós que agradecemos, secretário, em nome do presidente da Câmara de Vereadores, Luciano Baroni, eu como presidente da fiscalização, agradeço mais uma vez e declaro encerrada a audiência.